Olha, além dos próprios psicoestimulantes artificiais, né, que estamos falando de algumas drogas, estamos falando inclusive de medicamentos para TDAH como Venvance, Ritalina, metilfenidato de maneira geral, Também são Concerta, usados etc., né? na bipolaridade? Eles podem ser? Incorretamente, algumas vezes. Por quê? Porque a pessoa recebe o diagnóstico errado de TDAH e depois vai perceber que isso é, na verdade, transtorno bipolar, porque os sintomas são muito próximos. Porém, existem pessoas que verdadeiramente têm TDAH e bipolaridade juntos. E aí, nesse caso, o médico pode escolher usar psicoestimulantes ou não, mas sempre associado a estabilizador de humor. O problema na bipolaridade é quando usa psicoestimulante sem estar associado a estabilizador de humor. Deixa a pessoa ainda pior. Qual que é? Mas excetuando-se essas duas questões, e só deixando claro que essa comorbidade, ou seja, ter TDAH e ter bipolaridade junto, não é muito raro. Se você for pegar um grupo, um estádio cheio de pessoas com TDAH, 1 em cada 13 vão ter também bipolaridade. Tem as duas coisas aí. Uma comorbidade até não é tão rara, né? Não, não é rara. E se você for pegar um estádio cheio de pessoas bipolares, 1 em cada 6 também terá TDAH. Quer dizer que é relativamente frequente essa comorbidade. E aí, esses psicoestimulantes nem costumam ser o principal problema. O principal problema é um psicoestimulante chamado cafeína, que o pessoal nem sabe direito que isso é um psicoestimulante ou como funciona. Oh. A tal da cafeína, ela é algo super comum, está em inúmeras e inúmeras plantas, tem ela. Né? Por quê? Porque a teoria seria que a cafeína deixa a planta mais atrativa para a abelha, e com isso poliniza mais. Nós não somos os primeiros bebedores de cafeína, né? Isso. Então a cafeína ela não é uma exclusividade do café? Não, imagina. Tem várias e várias plantas, inclusive os primeiros relatos de bebida com cafeína vêm lá da China, de 5.000 anos atrás. Mas aí era o chá, não era a bebida café, mas sim o chá que era utilizado, que tinha cafeína ou propriedades psicoestimulantes. Porque o que o café, a cafeína de maneira geral, faz no nosso cérebro? Né? Todo mundo sabe que causa um alerta. E ele dura de 7 a 9 horas. Depende muito da metabolização de cada um no corpo. Essa é a meia-vida do café, 7 horas. Mas muda de pessoa para pessoa. Muito mais do que que as pessoas suspeitam. E isso pode estar até aumentado. Por exemplo, mulheres com uso de anticoncepcional também vão para 10 horas de meia-vida. Mulheres grávidas vão para 12 horas de meia-vida do café. Meia-vida. Ou seja, uma meia-vida de 7 horas significa que aquele café que você tomou de manhã, ele vai ficar até 14 horas no seu corpo. Até 35, né? São 5 meias-vidas até ele desaparecer até desaparecer, né? Que é 7 mais 7 mais 7 mais 7. E tem então, assim, essa galera que estuda de madrugada, que já é ruim pelo que a gente está aprendendo aqui hoje, e ainda fica virado no café, eu tenho prova amanhã. Aí o cara já não vai dormir, privação de sono, ou seja, a rua que vai ter o carnaval não vai ser limpa. Isso vai atrapalhar o tráfego no dia seguinte. Ou seja, você tem prova no dia seguinte, virar à noite não é uma boa ideia. E aí o cara ainda vai virado no café? E a cafeína, né? Que é importante a gente entender que a cafeína não está só no café, mas está em alguns tipos de chá mate, por exemplo. A gente tem qualquer bebida, esse refrigerante de cor preta, como Coca-Cola, você tem nos energéticos, e não é pouco que se tem no energético. Você tem pré-treinos, você tem alguns locais que as pessoas pouco suspeitam como medicamento para enxaqueca, medicamentos ou analgésicos para dor de cabeça, que costumam ter bastante Esses analgésicos cafeína. Baratinhos aí que todo mundo tem na gaveta também tem cafeína, né? Precisa olhar no rótulo para ver a quantidade de cafeína, porque isso pode ser causa de insônia que a pessoa não suspeita. Ela está com dor de cabeça, ela toma aquele comprimido e não se atentou que lá tem cafeína suficiente como se fosse no expresso. Vários medicamentos têm 30, 40 miligramas de cafeína na sua composição, o que seria mais ou menos como se você estivesse tomando café expresso à noite. Então, daí, se a gente sabe a meia-vida da cafeína, a gente já sabe que é melhor, se você for beber cafeína, não beber depois das 14 horas. Por quê? Porque senão a meia-vida vai pegar e vai te atrapalhar muito o seu sono. E, além disso, a cafeína pode também, e isso falando do transtorno bipolar, pode causar uma oscilação mais rápida no humor, ela pode causar uma irritabilidade e ansiedade maior e disparar a crise de pânico. Muitas pessoas têm crises de pânico e ansiedade que nunca melhora porque não foram alertadas de que a cafeína que elas tomam durante o dia
vão desencadear crises de pânico. E essa é uma causa. E ela toma o remédio para melhorar a crise de pânico, mas não melhora nunca. Por quê? Porque está tomando a cafeína para causar a crise de pânico. Sendo que acima de 400 miligramas de cafeína por dia, praticamente qualquer ser humano vai ficar intoxicado, vai ter problema. O que são, em copinhos de café, 400 miligramas de cafeína, mais ou menos? Uma xícara de expresso vai ter aí de 30 a 40 miligramas, né, de cafeína. Então, se você tomar uns 8, 10 cafezinhos expresso no dia, você já está extremamente no limite. Ou no Coca-Cola, se você for olhar ali naquela latinha 250 miligramas, também, se não me engano, é em torno de 30 a 40 miligramas de cafeína. Ou energético, uma latinha de Red Bull, por exemplo, tem 80 miligramas já. Então já seriam 5, né? Sim. O recomendado para pessoas que têm transtorno bipolar, pelo menos pelo grupo de psicoeducação, que é um dos melhores que a gente tem, que é o de Barcelona, é o quê? A pessoa tomar cafeína antes das 2 horas da tarde, no máximo 30 a 60 miligramas por dia de cafeína, que daria 1 a 2 xícaras de café por dia antes das 2 horas da tarde, apenas se ela está na fase boa ou eutímico, ou seja, ele está normal, com humor normal, ou se ele está em depressão pura, que é um tipo de fase onde a pessoa fica numa depressão muito lentificada. Uhum. E não tomar nada de cafeína se ela está em uma fase ativada, como de hipomania ou de mania, ou se ela está num tipo de episódio que se chama episódio misto, não tomar de maneira alguma. Para todas as outras pessoas que não têm bipolaridade, ainda fica valendo a ideia de você não tomar a cafeína após as 2 horas da tarde. E provavelmente qualquer quantidade acima de 100 miligramas de cafeína pode levar alguém com uma tendência à ansiedade, a ficar mais ansiosa ou mais irritada ainda. É interessante isso, doutor, porque são informações valiosíssimas de conhecimento. Como eu falei, quando a gente tem um mapa, a gente sabe para onde ir. Mas aí deve estar pessoas assistindo a gente pensando assim, mas quando eu acordo, doutor, eu não funciono. Eu só funciono depois que abre a janela, né? E depois que toma ali minha xícara de café, aí eu acordo. E elas ficam pensando assim, beleza, poxa, eu adoraria não depender dessa xicrinha de café. Você acha que tem alguma coisa que ela possa fazer? Ou do tipo assim, não, continua com a tua xicrinha de café. Vamos dizer, pessoas que talvez não tenham bipolaridade, mas são um pouco ansiosas. Eu sou um pouco ansioso, eu tenho TDAH, ansiedade é o meu ser, entendeu? Eu não sou muito do café, mas digamos que eu tome ali uma vez por semana, é mais ou menos isso, uma xícara. Seria então interessante que eu evitasse isso, porque na hora que eu sinto aquela euforia, né, aquele gás que o café dá, ao mesmo tempo eu também estou piorando a minha ansiedade, o que atrapalha o meu dia. O que você acredita que a pessoa pode fazer, ou seja, para trocar? Tem como trocar o café por alguma outra coisa que dê energia, mas não dê essa ansiedade? Como é que é isso? Primeiro, não tem problema nenhum se a pessoa quiser tomar um café e ela não tem crise de pânico, ela não tem ansiedade, ela não tem transtorno bipolar em nenhuma dessas fases. Até mesmo alguém que tenha transtorno bipolar pode tomar café em determinadas fases. Mas sempre observando, isso vale para todo mundo, de ingerir cafeína antes das 2 horas e pela quantidade também. Então, se a pessoa gosta do café, ela quer tomar o café dela, tudo bem, pode tomar. O café dela não tem problema nenhum. Sim. Algumas pessoas é que precisam tomar muito cuidado. Por exemplo, se você tem crise de pânico, é melhor você zerar a cafeína da sua vida, porque a cafeína classicamente está associada à crise de pânico. Caramba. Pessoas com TDAH frequentemente abusam da cafeína naturalmente. É quase como uma tentativa de automedicação. É muito comum, antes de alguém com TDAH receber uma receita de psicoestimulante ou um tratamento de psicoestimulante, essa pessoa fazer uso de quantidades absurdas de cafeína. É mais ou menos como uma tentativa de automedicação. Por ser um psicoestimulante também a cafeína, a gente esquece disso muitas vezes, a pessoa acaba usando e abusando bastante daquilo. Então não tem problema tomar cafeína, desde que com moderação e olhando para qual é a sua real situação. Algumas pessoas não podem chegar perto de cafeína, outras pessoas não terão problema algum em tomar cafeína de maneira moderada, e sempre naqueles horários que a gente conversou, para não deixar atrapalhar a insônia. A questão é que a cafeína, ela causa dependência, ela pode ter dependência, inclusive abstinência. Alguém que para a cafeína já está muito acostumado e para a cafeína simplesmente pode ter
excesso de irritabilidade, dor de cabeça insuportável no outro dia, pode ter náusea ou enjoo. Então, dependendo da quantidade que a pessoa usa de cafeína, ela vai ter que retirar pouco a pouco. E uma das técnicas seria o quê? Você substituir por café descafeinado ou qualquer outro tipo de bebida quente que não contenha cafeína ali. Porque muitas vezes que a pessoa... O café descafeinado também pode dar a energia que a pessoa precisa do café? Ou ele vai, café descafeinado enfim, é como se você perdesse o superpoder do café que a pessoa sente? Definitivamente ele não vai ser psicoestimulante como o próprio café. Por quê? Porque não é o café, é a cafeína contida dentro do café. Tanto é, quando a gente está falando sobre essas questões de saúde mental e cafeína, a gente tem que englobar tudo, porque na verdade é a cafeína que tem esse efeito. Quando você vai para o café descafeinado, a maioria ainda vai ter um pouco de cafeína ali dentro, não é zero cafeína. A maioria dos cafés descafeinados contém algum traço de cafeína ainda. Porém, em geral, é pouco. Em geral, não chega nem perto do café que não é descafeinado. Então, uma das formas de fazer imagina que alguém toma 8 xícaras de café por dia e quer diminuir. Ele provavelmente poderia ir numa primeira semana para 7 xícaras de café normal e 1 xícara de café descafeinado. Na outra semana, ele vai para 6 normais, 2 descafeinados. 5 normais, 3 descafeinados. E assim, progressivamente, semana a semana, vai substituindo um pelo outro. Por quê? Porque quem toma muita cafeína dificilmente consegue retirar de um dia para o outro sem ter vários sintomas de abstinência. Sim. Porque a cafeína ela vai no seu cérebro e ela faz algo, né? Como que ela causa o efeito dela? A cafeína ela vai lá no seu cérebro e ocupa o receptor de adenosina. O que é adenosina? A adenosina é uma substância super interessante. É uma substância que, quando começa o seu dia, ela está no nível baixo e ela vai se acumulando ao longo do dia. Então, pensa nela como se ela fosse uma substância que vai mostrar para o seu cérebro que você está cansado. Vai mostrar para o seu cérebro que, olha, tem muita adenosina. Quer dizer que a gente já cansou, já fizemos todas as nossas tarefas do dia, está cansado, vamos embora. Vamos repousar, né? Vamos repousar. Sim. O que a cafeína faz é bloquear essa adenosina, o receptor de adenosina, na verdade. É por isso que quando você toma um café e você está cansado, você toma café, você desperta, mas aquela adenosina continua acumulando no seu cérebro. Só que ela não consegue entrar no receptor porque a cafeína está lá. Ela é muito parecida com a molécula de adenosina. Está lá ocupando o lugar. Mas aí, quando a cafeína sai do seu receptor, vem aquela enxurrada, aquela barreira de adenosina, vem de uma vez. Tanto é que muita gente sente isso. Toma um café, fica alerta. De repente, chega um horário que, vem dar aquela queda imensa de cansaço. Quase como uma ressaca depois daquele período. O que aconteceu foi isso. A cafeína estava ocupando o receptor, enquanto isso vinha cada vez mais adenosina sendo acumulada no seu cérebro. E, de repente, a cafeína sai e vem uma enxurrada de adenosina. Você sente aquele baque gigante. Nossa, muito interessante isso. E... legal. Então, relembrando aqui, as pistas de luminosidade, horário regrado, alimentação, isso vai favorecendo o nosso ciclo circadiano, o bom funcionamento do ciclo circadiano, e também a questão de você evitar algumas substâncias em horários estratégicos. Então, essas são boas formas de você tentar hackear o seu dia, o seu organismo para o bem, entendendo como ele funciona e trabalhando estrategicamente nisso daí.